Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Irmã Irene, quer compartilhar algum ponto que achou interessante da aula dessa última? As irmãs também, não sei se vocês chegaram a assistir, né? Se quiser também compartilhar, o que te chamou mais atenção, assim, qual foi, de repente, um ponto abordado que você falou, nossa, olha, isso aqui nunca tinha pensado, ou pensava de uma forma e passou a... É a questão do discipulado, né? Da igreja. Sim. Tem que ter um discipulado, né? A questão da igreja em si, né? Eu achei muito sério, né? Essa questão da igreja, não é só entre quatro paredes, igual eu comentei lá, né? Não é só em quatro paredes em si, né? Sim. Não é só os eventos, né? A igreja em si, ela tem que edificar mesmo, crescer em um todo, né? O corpo, né? Todo. Sim. É para abençoar, né? A gente querer aprender, né? Para edificar outras vidas, né? Foi isso que eu entendi, né? Exatamente, a importância, né? Da Ter gente... sede, né? De buscar, né? Exato, mas é fundamental, eu vou continuar falando sobre esse ponto aqui também, né? Mas é fundamental a gente entender a importância, a necessidade de fazer o discipulado individual, né? De fato, um a um. A gente não trata a igreja no coletivo, assim, por exemplo, a pregação no domingo, né? Onde a gente fala domingo porque geralmente é onde a maioria participa do culto, né? Os cultos de semana nem sempre são frequentados pela maioria ou por todos. Mas a pregação no domingo, ela não é suficiente para alcançar as pessoas nas questões mais profundas da sua vida. É uma palavra de orientação, né, tal, quando né, quando o pastor, aqueles que pregam, eles são aqueles que expõem a palavra de Deus, né, de uma forma mais clara, mais que faça sentido, é o que eu estou dizendo, né? Porque infelizmente nem toda pregação ela tem aí ela é bíblica, ela é saudável, né? Ela de fato é algo que contribui para a vida das pessoas. Porque falar de Bíblia, citar a Bíblia, não quer dizer que está pregando a palavra de Deus, né? Mas enfim. Mas a pregação, ela não é suficiente para alcançar algumas demandas da vida das pessoas. É necessário acompanhamento individual, né? Vida a vida mesmo. E assim, a gente, por exemplo, pode estar o ano bem, todo o ano inteiro bem. De repente, o ano seguinte é um ano de crise, de dificuldade, e essa pessoa precisa ser acompanhada mais de perto. Os novos convertidos. Então, a gente tem várias situações, várias demandas que elas necessitam de pastoreamento, acompanhamento, né, individual, personalizado, entre aspas, por assim, né, falar. Mas isso é o resto da vida. Pastores precisam também de discipulado, né? Líderes precisam de discipulado também. Discipulado não é algo que a gente vai ter essa matéria, né? Não esse módulo próximo, mas outro. Talvez até depois desse próximo módulo eu já coloque esse outro módulo que vai abordar isso. Pastores precisam ser pastoreados. Quem são? Os pastores para ser pastoreados. Quem nos pastoreia? Exato, é a pergunta. Não, mas eu dou a resposta, mas diga assim, a pergunta é, quem são os pastores dos pastores? Quem pastoreia aqueles que estão pastoreando o povo de Deus? Quem ensina aqueles que estão ensinando o povo de Deus? Quem é a pessoa que ouve confissão de pecados daqueles que orientam o povo de Deus? Ou a gente acha que um pastor não peca, que não tem necessidade de abrir o coração, que não tem necessidade de um aconselhamento, de uma orientação? Será que a gente pensa que o pastor, os pastores, os líderes, eles estão acima, né, dos outros, acima do bem e do mal, acima das tentações, que não pecam, que não precisam também confessar pecados? Então isso é muito perigoso. E infelizmente, muitos pastores não têm pessoas que eles abram o coração. Líder também. Sim, eu digo pastores, mas é no geral, né? No geral mesmo. Não tem. E é muito perigoso isso, porque a pessoa... ela muitas vezes carrega, né, pecados, carrega situações que, se fossem compartilhados
que se fossem confessados, aquilo se resolveria como são todos nós, amadas, não é? Então, essa é a questão. Eu sempre, né, chego numa igreja, quando eu vou congregar, eu pergunto, pastor, o senhor tem pastor? Quem é a pessoa que o senhor se reporta? Quem é a pessoa que tem autoridade sobre sua vida e pode lhe advertir? A gente vai ver, né? Eu não vou prolongar tanto porque eu vou entrar nesse ponto aqui. Mas só para a gente ver a necessidade que todos, sem exceção, têm do discipulado. Muito mais os novos convertidos, muito mais aqueles que estão passando em crises, precisam ser acompanhados nesse sentido individual mesmo, cuidados. Pastorear é cuidar de vida. Né? Igreja, ela deve ser um lugar onde as pessoas são cuidadas, acolhidas, amadurecidas, tratadas. Né? Então deve ser esse lugar, não um lugar de serviço, não um lugar de trabalho. Só servir. Exato. Essa igreja é só servir. Exato. O serviço é mútuo, na verdade. Todos nós servimos uns aos outros. Mas uma pessoa, ela não pode ser explorada no serviço. Ela não pode ser considerada como uma empresa considera lá um funcionário, alguma coisa desse tipo, né? É a família da fé. Fala assim que igreja é uma empresa, né? Na verdade, né? É uma empresa, mas esse conceito é errado, né? Sim. Não é uma empresa. Porque empresa tem todas. Na igreja também tem desses estatutos, né? Sim. Só que na empresa é algo muito mais, né? Assim, A empresa, comercial, né? ela funciona em qual lógica? Toda e qualquer empresa, comércio. Você tem que produzir, você tem que dar lucro, você tem que trabalhar, né? Isso é lógica, senão nem se sustenta. Então tem uma pessoa que ela contribui, ela é produtiva. Não, é dinheiro. Resume-se nisso. É a lógica das empresas e dos, enfim, né? E não está errado, porque é isso. Essa é a estrutura, essa é a proposta, essa é a convivência, essa é a identidade. Igreja não. Igreja não tem nada a ver. Existe o aspecto de organização da igreja, onde tem administração, tem que pagar água, luz, você tem que arrecadar fundos, dinheiro, né? Tem toda essa questão. Mas isso tem que ser feito de uma forma bíblica, de uma forma que isso seja revertido para beneficiar pessoas e não a estrutura em si, né? Esse é o ponto. Quer falar alguma coisa? Eu acho que a dúvida dela, Gessilda, é quem são as pessoas, o pastor, pastoreia o pastor, né? Onde o pastor tem que procurar essa pessoa para pastorear ele? Quem é essa pessoa? Como que ele acha? quem vai pastorear o pastor? Exato. Essa é a minha pergunta. Ah, ótimo. Então, que bom. Tá, quem é essa pessoa? Aí a gente precisa pensar como a igreja saudável ela deve surgir. Como a igreja bíblica saudável, espiritualmente falando, ela deve surgir. Ela deve surgir como fruto de missões, né? Como fruto de uma igreja que planta outra igreja. Se uma igreja planta outra igreja, então aqui havia um pastor que formou outro pastor e enviou para plantar outra igreja. Geralmente esse pastor, ele é o mentor, ele é a referência desse segundo pastor. Quando não isso acontece, é necessário que pastores tenham amizades espirituais e que tenham essas pessoas. Então são outros pastores. Pastores pastoreiam pastores, né? São iguais, inclusive. Não é que é um pastor que ele é superior ao outro pastor, como, é um apóstolo, é um bispo. Não, são pastores que se pastoreiam. Só que geralmente são pastores mais maduros que pastoreiam os outros pastores que não são tão maduros assim, quanto aquele que tem uma estrada maior, né? Que tem mais experiências. Ou necessariamente também, não é essa regra rígida. Pode ser também, de repente, um pastor que ele só esteja em um momento mais equilibrado do que o outro para lhe aconselhar também. Mas a questão é que tenha acesso, que seja amigo, no sentido que abra o coração, né? Que conte a intimidade. Mas são pastores. Então a importância de pastores terem amigos pastores, né? De outras denominações, de outros, exato, é de outra igreja que eu estou me referindo. Há 28 anos atrás, quando eu fui para Jacaraí, eu vi isso aí que o pastor está falando. Tipo, se a igreja tivesse com alguma dificuldade, aquela não tinha, vou dizer intercâmbio, não sei se é a palavra certa, tipo, aqui tem uma igreja, lá embaixo tem outra, aí é daqui fazer alguma coisa, de lá vinha toda, depois ia tudo. Era assim quando eu vim para aqui. Isso, café com pastores fazem, né? Sim. Reuniões de obreiros. Então você tem esses meios, esses são mais um coletivo. O que a gente está falando ainda é uma questão bem pessoal. Tá vendo como essa proposta do coletivo ela não é suficiente em alguns casos, né?
Eu estava num café com pastores há um mês e pouco atrás, na minha igreja, e aí depois da reunião lá e tal, nós fomos numa confraternização, né, comer um negocinho. Mas a mesma denominação? Não, várias denominações estavam lá. E aí a gente tomando um cafezinho lá, numa mesa, tinha 4 pastores, né, eu, mais 3 assim, e aí um pastor comentou, né, isso aqui que a gente precisa mais é mesa, né, comunhão, e tempo de mesa, é isso que ele se referiu, né? Que lá, os irmãos lá em Minas falam bastante isso, né? Os pastores, tempo de mesa, esse tempo de comunhão. Eu falei, é verdade, isso aqui é necessário, é importante o tempo de mesa, só que estamos em 4. E nem sempre em 4 pessoas, um vai ter a segurança de abrir o coração para 3. Então mesmo isso aqui, ó, que parece ainda ser mais enxuto, não é suficiente, não é adequado em alguns casos específicos, onde só uma pessoa compartilha com outra pessoa que tem extrema confiança, vínculo de respeito, de admiração, né, de afeto. Então, ó, os 4 também ainda não eram adequados em alguns casos. É possível que ali a gente conseguisse, porque a gente tem níveis de confiança, né? Então, para algumas pessoas a gente abre algumas coisas da nossa vida, para outras menos a gente abre outras. E tem uma só que é aquela lá, assim, a gente abre e fica nu na alma. E aí é preciso... Esse negócio de pessoas de confiança, a gente abre o coração também escasso. Mas não é raro. Infelizmente é raro. Pessoas maduras. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar. Nesses últimos dias que a gente está vivendo, as pessoas em si, elas estão se sucumbindo sobre elas mesmas. E elas não, tipo assim, elas não querem aceitar conselhos. Eu não sei se o irmão vai concordar, se o pastor vai concordar, eu não sei se o irmão lidera pessoas, não sei. Mas está difícil, as pessoas não querem deixar a pessoa, vamos supor, um líder entrar e aconselhar. Está meio assim difícil, parece assim que a gente não sabe mais, tipo assim, é como se não sabe mais o que falar. Tipo assim, não sabe mais o que falar para a pessoa, porque se você fala uma coisa, a pessoa se fica ofendida, né? Tipo assim, você fica assim, é estranho o negócio é meio estreito, né? Vamos lá, amada, Mãe Irene e as demais irmãs. Nós somos, por definição bíblica, discípulos. Esse é o termo que é usado para se referir ao povo de Deus no Novo Testamento. O Novo Testamento vai ter um termo para se referir ao povo de Deus, com 2 vezes aparece no Novo Testamento o termo cristãos. 2 vezes, tá? 3, me parece que é 3. Crentes, 2 vezes. O termo aparece, esses 2 termos. Cristãos, 3 vezes em todo o Novo Testamento, 2 vezes em todo o Novo Testamento. A palavra discípulos, para se referir aos cristãos, no Novo Testamento aparece 469 vezes. Então isso nos fala alguma coisa. Olha como o Novo Testamento, olha como a Bíblia se refere ao povo de Deus como discípulos, que literalmente é aprendizes. Pessoas que são aquelas que são dispostas, têm um coração ensinável, não é? Então um pastor, ele tem que ser apto para ensinar, mas também tem que ser apto para aprender. Esse é o ponto. Então um discípulo, aqui a gente está falando de pastores, mas aí cabe no geral também, né? Porque a gente sempre fala assim, todo discípulo tem que aprender. O pastor tem que ser uma pessoa apta para ensinar, é uma característica do pastor, é uma exigência. Se ele não for um ensinador, ele não é um pastor bíblico. Se ele não instruir, se ele não aconselhar, né? Se ele não tiver essa ferramenta da instrução, ele não está qualificado para ser um pastor. É só ler 1 Timóteo capítulo 3, apto para ensinar, né? Então, as 2 cartas de Paulo a Timóteo são as cartas pastorais que a gente chama, ou seja, Paulo direciona a pastores. 1 e 2 Timóteo e Tito são 2 pastores que foram orientados por Paulo. Então, quem era o pastor de Timóteo? Paulo. Quem era o pastor de Tito? Paulo. Quem era o pastor de Paulo? Nós tivemos Barnabé, que o introduziu no ministério e que possivelmente ele tinha esse respeito e admiração, né? Quem era o pastor de Barnabé? Aí você tinha um conjunto. Olha só como a igreja saudável e bíblica, ela deve se estruturar. Nunca deve ser dirigido por um indivíduo. Porque se a gente tem um indivíduo mandando, desmandando, enfim, tomando as decisões últimas, é muito arriscado. A gente chama esse modelo de igreja de liderança episcopal. A gente vai ter uma matéria para falar sobre isso. Como que a igreja deve, biblicamente... Episcopal? Isso.
liderança episcopal. Nós temos 3 tipos de liderança. A episcopal, onde uma pessoa é o líder último e ela tem toda a autoridade, fala, desfala, enfim, a palavra dela tem peso de rei, né? O episcopal, que é o pior modelo que a gente tem e é o mais usado, tá? Episcopal. A gente não se preocupa que a gente vai voltar nesse assunto, a gente vai detalhar, tá? Só estou adiantando. Episcopal, a gente tem o governo da igreja, né? Governo episcopal, o governo presbiteral, que é um conjunto de presbíteros. Presbítero e pastor é a mesma coisa, tá? Porque, né? A gente coloca presbítero, mas um colégio pastoral, por assim dizer, tá? Então você tem um colégio pastoral, que são pastores que tomam decisões em conjunto, não é só... Então você tem o episcopal, uma pessoa, ela é o líder, e só ela tem voz, tem vez, detém todo o poder administrativo, etc e tal. Tem aliás, e doutrinário também, né? Então olha o perigo, né? Quer dizer, quem é que adverte ele quando ele erra doutrinariamente? Se ele não tem... Então, olha o perigo. Então, você tem o episcopal, o colégio pastoral e a gente tem o congregacional. Ou seja, as coisas são colocadas em votação, né? As propostas da igreja. E pela votação se decide ou se faz ou não, se toma aquela direção ou não naquela igreja. Isso é feito de quando em quando, anual, enfim. Você tem, né, uma série de situações. Varão, bem-vindo, viu? Me senti até mais apoiado agora que eu estava aqui tava sem representatividade. Tá, mas não se preocupem, nós vamos ter uma matéria específica, nós vamos lidar com todas essas questões biblicamente, pegar os textos bíblicos, vamos trabalhar isso. Mas só voltando, né? Sobre a questão da igreja, o pastor e a necessidade do discipulado. Então todos, sem exceção, inclusive o pastor, precisa também de pessoas que ele possa ser orientado, confesse pecado e reporte as suas atitudes. Se não, amados, é muito perigoso e até para a proteção da própria pessoa. Porque não tem jeito, de vez em quando a gente cola as placas, dá tilt, doida. Quem é que está livre disso? Não é verdade? Não, é sério. Não é? Nós somos seres humanos, meu Deus do céu. Por mais bem intencionado, por mais honesto, por mais sincero, por mais homem de Deus que seja, mas são homens, são falhos. Paulo errou, Pedro errou. Paulo adverte Pedro na cara assim, na frente de todo mundo, está lá em Gálatas capítulo 2. Paulo disse, você é um falso, rapaz, na frente de todo mundo. Repreendi ele na cara. Você é um falso, porque você está exigindo que o povo viva de uma forma e você está vivendo de outra. Como que é esse negócio? Olha só, repreendeu assim na frente de todo mundo, né? Mas não teve problema, porque depois o Pedro chama Paulo de o amado irmão Paulo. Então percebam a humildade, esse é o ponto que eu queria chegar. A humildade ela é necessária para todo discípulo de Cristo. Porque a humildade vai nos dar a condição de sermos repreendidos, corrigidos, advertidos, chamados à atenção. Então, calma aí, como que eu não gosto de ser repreendido? Como que eu me rebelo diante de uma advertência de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de um líder, enfim, né? Como assim? Então, a humildade ela é necessária para um discípulo de Cristo. E aí, quem deixa de ser ensinado vai deixando de ser discípulo de Cristo, vai andando por sua própria conta e risco, e vai deixando, na verdade, a orientação do Espírito Santo, porque ninguém é autossuficiente, e ninguém tem um dom suficiente para reger a sua própria vida. Os dons que nós temos são sempre para servir os outros. É por isso que a igreja ela é um compartilhar de dons, é mútuo, não é? Então, o pastor, por exemplo, ele não é autossuficiente, ele precisa de um mestre. O mestre não é autossuficiente, ele precisa de um evangelista. O evangelista não é autossuficiente, ele precisa de um profeta. O profeta não é autossuficiente, ele precisa de um apóstolo. Os 5 ministérios que uma igreja local deve ter. A igreja não pode ser, tem igreja que é dirigida por um evangelista, outra por um apóstolo, outra igreja por um profeta, outra por um pastor. Não, amados, uma igreja local deve ter os 5 dons ministeriais. Em Efésios capítulo 4, verso de número 11, que Paulo diz. Qual é o intuito disso? Verso 12 continua, para a edificação dos santos, para a obra do ministério, para tal. Até o verso 16 vai explicando. Então, só para a gente entender essa dinâmica de igreja bíblica, tá? É por isso que a gente vê tanta igreja aí, muitas vezes, dando cabeçada, porque não tem, elas são edificadas segundo a denominação, a tradição, a cabeça de alguém, menos pelo próprio Cristo, que disse que edificaria a sua igreja, né? Então, a igreja não tem opção de não ter ou ser uma agência de educação e formação dos discípulos. Não tem opção. Ela tem que ser essa agência de formação, né?
dos discípulos, tá? Essa formação ela é contínua e por meio da educação e do relacionamento. Educação e relacionamento. As duas formas de fazer discípulo, de ensinar. Eu conversei com um pastor aí anteontem, hoje é quarta? Não, domingo. E ele está iniciando a igreja, plantando a igreja e tal. E eu falei, pastor, tem proposta lá de escola bíblica? Tem escola bíblica? Ele falou, não tem. Mas tem proposta, né? Porque está começando, você está estruturando ainda, né? Eu falei, não tem não. Se Deus abençoar aí, e no domingo, assim, der muita gente, a gente faz 2 cultos. Eu falei, já está começando com o projeto fracassado. Já não vai ser uma igreja bíblica. Você não tem uma proposta de instrução, de ensino? Não tem? Então é só culto, celebração, é só oba-oba, é só festa, é o quê? Programa, evento, é isso a preocupação? Então a gente já percebe, já é uma igreja que não é bíblica. Pelo menos não está nascendo biblicamente. Quem começa errado, dificilmente acaba certo lá na frente, né? Então aqui o 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, eu acho que eu já até falei com vocês, mas quero retomar esse texto. 3, 16 e 17. 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, vai dizer que a palavra de Deus... Oi? Toda a escritura é inspirada. Isso, exatamente. Toda a escritura divinamente inspirada é apta para redarguir, ensinar, corrigir, proveitosa, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É interessante que a palavra aí, a palavra da palavra, né? O texto vai dizer que a palavra de Deus ela é apta para ensinar. O ensino aí, o termo grego é paideia, tá? Também traduzida como a ideia de treinamento por ensino. Então ela é apta para ensinar. Ensino, tá? É o 16 e 17, 2 Timóteo, né? Capítulo, se vocês quiserem ler depois, tá? Mas eu citei quase os 2 textos, os 2 versículos, melhor dizendo aqui. Mas enfim, o termo aí que Paulo usa, né? A palavra grega, ela é paideia, que também é traduzida com a ideia de treinamento por ensino. Tá? Mas não é um treinamento como hoje é usado. Treinamento, a pessoa coloca alguém na sala lá, dá uma meia dúzia de instruções e está tudo certo. Não é. Junto, né? Você instrui, você ensina pela orientação, pelo ensino mesmo aqui, né? Pela fala, mas você se relaciona também. Então o ensino, ele traz esses 2 aspectos. Orientação verbal, ensino, né, teológico, por assim dizer, bíblico nesse sentido mesmo, de orientar pela fala, né, e pela vida, no compartilhar a vida, que é o que a gente tem tratado, assim, eu tenho tentado enfatizar em todas as aulas dessa matéria, a questão relacional. Igreja são relacionamentos, são pessoas, não são coisas, irmãos. Não são eventos, não são números, são vidas, são histórias, são sentimentos, são seres humanos. São pessoas que elas são preciosas uma por uma, né? A gente vê umas ideias doidas aí, de às vezes as pessoas assim, saem da igreja, deixam a igreja, é mais um número, Deus vai mandar 10 no lugar da outra. Eu fico pensando, meu Deus do céu, que pensamento de igreja é essa? Cada ser humano, ele é único, ele é precioso. As profetadas, né? A profetada. Mas a questão, a ênfase, amado, é assim, muitas vezes não é a pessoa, sabe? Não tem esse... Sabe por que muitas vezes? Não construir um vínculo de família, de fraternidade. Não tinha relacionamentos, tinha conexões, é diferente. A conexão se conecta aqui, tira, põe, acabou. O relacionamento... Vocês lembram, a gente né, quase da mesma geração, não digo. Um parente lá do meu marido, ele frequentava uma igreja. Aí nessa igreja, eles assim, de célula também, né? Uhum. Aí ele falou assim que pensaram só em ganhar gente. As pessoas que estavam dentro da igreja estavam deixando tudo de lado. E ele falou assim, ele estava cheio de problema e nada de ninguém queria ouvir ele. Aí ele falou assim, a igreja só está preocupada e os que estão aqui dentro estão querendo cativar. Ele pegou e saiu da igreja. Já pensou? Percebam os erros, amados, de compreensão, os erros que se tem de ideia de igreja, é cuidar de pessoas, né? E tem uma coisa interessante, se a gente não cuida dos que estão de dentro, como que a gente vai querer cuidar dos que estão de fora? É a mesma coisa, sim, por exemplo, um pastor, um pregador, um pai,
que ele quer ganhar todo mundo, quer evangelizar, quer pregar e tal, mas vai perdendo a sua família, vai perdendo os seus filhos, o seu casamento. Quer dizer, é algo que não faz sentido. Talvez seja o maior fracasso, se não é o maior fracasso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de repente ter um ministério, entre aspas, né, aos olhos das pessoas, que seja abençoado, aprovado, aplaudido, admirado, e dentro da sua casa ele vai perdendo. Do que vale ganhar o mundo todo e perder a sua família, se eu pudesse? Aquele que não cuida do seu próprio filho, ele pega a família e a igreja junto, porque a igreja acaba sendo uma família para a gente também. Sim. Porque muitos vêm até de uma família disfuncional e acabam vendo a sua família ali na igreja. Exato. Né? Ontem até eu tive um caso assim, uma pessoa conversando comigo, e a família dela no momento era a igreja. E o tão bonito que é, e a família acolheu ela assim tão bem, e ela está ganhando a família dela para Cristo. Exato. Eu falo para os irmãos, ó. A família era totalmente disfuncional. Sim. E ela está ganhando a família para Cristo. Exato. Essa é a ordem. Quando é desajustado, é a gente desse ambiente que tem que levar, amados, as virtudes do Evangelho para as pessoas. E se ela chega, tem um texto lá em Pedro, 2 Pedro, se não me falha em memória, capítulo 2 Pedro, deixa eu ver aqui que eu esqueci agora, mas é 2 Pedro, vai dizer um negócio bem interessante, que o juízo de Deus, ele não começa no mundo não. O juízo de Deus não começa com os pagãos não. O juízo de Deus não começa com os idólatras. 1 Pedro, tá? Não é 2 não, 1 Pedro 4,17. O juízo de Deus, ele não começa entre os pecadores. O juízo de Deus vai começar dentro da igreja, irmãos. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, por nós, tá? A gente precisa manifestar o reino de Deus dentro do nosso contexto, né? Agora quem está preocupado em número, em evento e tudo mais, aí negligencia isso aqui, usa as pessoas, não cuida, não pastoreiam, não, são pessoas saradas e quer fazer todo esse movimento numérico, né? Eventos mesmo. Então a gente precisa rever tudo isso, amados. O conceito de igreja. O que a gente está discutindo aqui é o conceito de igreja. O que é uma igreja bíblica? O que é uma igreja que Jesus diz é a minha igreja? Tem que ter essas características que nós estamos discutindo nesses 2 meses aqui. Aquela questão da igreja que aponta Jesus, nós somos a igreja que aponta Jesus, isso ficou marcado para mim. Sim, a gente forte. deve manifestar. Às vezes as pessoas falam assim, eu não olha para mim não que eu sou cheio de falha. Olha para Jesus. Então fala que só Jesus é perfeito. A gente tem essa esquiva, né? Isso é uma covardia, uma negligência, né? Porque nós deveríamos falar assim, não sei como quer conhecer Deus, caminha comigo. Quer conhecer Deus? Vamos ver como a gente vive lá na igreja. Vocês vão enxergar Deus lá, vocês vão ver Deus lá, o Evangelho lá. Mesmo com pecadores, é o que o Evangelho faz. Com que a gente exercite a misericórdia, a compaixão, o amor, a generosidade, a empatia. A gente é família, a gente se ajuda, se cuida, se ama, né? Como toda família tem suas... tem os conflitos, mas o perdão sara tudo. O amor encobre a multidão de pecados, que os pecadores são chamados de crentes, né? Também ainda continuam pecando, mas a vontade de servir a Deus, o Evangelho é muito mais poderoso do que os pecados que ainda insistem em distorcer a imagem de Deus em nossa vida. Então isso, igreja é isso, são pecadores que estão sendo regenerados, salvos, santificados, aperfeiçoados, mas que lá deve ser manifestada a virtude do Evangelho, porque amados, se as pessoas, porque elas vão assim, antes de vir para a igreja, para Cristo, elas vão em todos os lugares possíveis, em todas as religiões possíveis, fazem tudo, a alma não é preenchida, é vazia. Aí vem para dentro de um espaço que a gente teimosamente chama de igreja, né? E para ela não quer saber se é igreja pentecostal, reformada, se é bíblica ou não, não sabe, tá lá o nome igreja, Deus e tudo mais, isso é aqui que Deus está, é aqui que representa Deus. É em busca do refúgio, né? Aí é a última instância. Olha só, amados, a igreja é a última instância das pessoas que não encontram paz para a sua vida. Aí quando entra nesse contexto, não encontra, e às vezes até igual o mundo, né? Porque é o que Paulo diz aos Coríntios. Olha o que Paulo diz lá no capítulo 5 de 1 aos Coríntios.
Vocês têm pecado no meio de vocês que nem entre os pagãos se ouve falar, que é aquele que abusa da mulher do seu próprio pai, tem relação sexual com a sua mãe. E a questão, 1 Coríntios capítulo 5, está escrito isso. E a questão de Paulo era, e aí vocês ainda nem tratam esse pecado, vocês não se importam. Então imagine um contexto que Deus deveria ser manifestado, não é. Onde vai essa pessoa? Porque ela se frustra com Deus, e a gente sabe, não tem nada a ver com Deus, ali era, né? Mas para essa pessoa é Deus que feriu ela, é Deus que ofendeu ela. Ela não tem o discernimento, a maturidade de fazer essas divisões. Então nós somos aqueles que deveriam manifestar Deus. Aí a gente devia falar, quer ver Deus? Olha para nós. Quer ver Deus? Convive com a gente. Você quer ver a graça de Deus se manifestando no nosso meio? Então vamos participar dessa família de Deus que nós chamamos de igreja. Então a gente precisa rever todas essas questões aí. Mas se não for tomado essas medidas que nós estamos compartilhando aqui do ensino, do relacionamento, foco nas pessoas, dedicação nas vidas, preocupação com as famílias, olhar para os jovens, cuidar das nossas crianças, ter um entendimento do mundo dos adolescentes, o que eles estão de fato tendo como referência das suas vidas, e a gente corrigir tudo isso, olhar para os casos, por exemplo, de viúvas, mães solteiras, esse desajuste que a igreja vai abraçando, como que o evangelho vem reparando tudo isso, amados? É a gente que precisa ter esse olhar, essa igreja. Dá trabalho demais. Às vezes eu comento assim, né? Até que converso com o pastor, converso com alguns irmãos, eu falo que assim, eu trabalho no ministério infantil. Então, se eu não ensinar essas crianças o que é uma escola bíblica, o que é a palavra, por que eles vão aprender isso? Exato. Eu tenho juniores lá, que eu trabalho com a classe dos juniores. Olha, esses juniores são assim, dá lavada na cara de gente velha lá, porque eles não falham escola bíblica. Eles não falham. Agora, os velhos, às vezes falam também, mas eles não falham. Tem criança que pega no pé do pai, não posso faltar na terça, mãe. E pega no pé, não, eu tenho que ir, desse jeito que assim. Que eles gostam da escola bíblica. Olha só, um adolescente gostar de escola bíblica, o que vai ser um adulto? Exato. Que vai gostar da escola bíblica. Exato. É isso que eu falo. E se não tiver esses meios de educação cristã, e se a gente não tiver esses mecanismos, essas ferramentas, amados, por onde nós vamos instruir? Se nós não criarmos esse ambiente de convivência, de relacionamento, de comunhão, como que a gente vai construir esses vínculos? Né? A célula, por exemplo, é uma proposta muito boa, no sentido de reunir um pequeno grupo. Porém, se houver uma proposta bíblica, porque a célula por si não é a mágica do negócio. Porque se também não for conduzido com conteúdo, com propósito, com a proposta bíblica, aquilo também só vai ser um meio de multiplicar o egoísmo, o ego, a ganância do líder de ver as coisas aumentarem. Então tem muito lugar que não está crescendo, está inchando. O crescimento é saudável, é orgânico, é espiritual. O inchaço é porque uma célula houve um hematoma ou então endoidou e virou câncer. O câncer evolui, prospera, aumenta. No corpo, isso não é saudável. Então a gente precisa rever todas essas questões aí. A gente vai também entrar nesse ponto aí. Ainda dos juniores, lá teve uma criança que, quando ele chegou para lá, ele não conversava. E aí foi dada uma proposta dentro de uma revista que a pastora trouxe para a gente, para dar para eles. E essa criança, depois que na terceira aula já começou a falar, já começou a participar das aulas, e ainda trouxe o pai ainda. O pai ficou impactado. Sim. Pela igreja ter abraçado o filho, né, do jeito que ele é, né, Isso, da forma que ele é, e ele se desenvolveu. E hoje ele fica doido, ele não gosta de faltar a escola bíblica de jeito nenhum. E o pai veio para a igreja, a família toda. Sim. Uma igreja saudável, ela é interessante que tem uma ilustração, né? Isso é a década lá de século passado. Não havia ainda bombeiros, né, como tem hoje. Então o fogo era apagado de balde em balde mesmo, sabe? Bombeiro é uma coisa recente. Antigamente você não tinha, né? Caminhões de bombeiro, treinamento, contingente e tudo mais. Era um negócio assim artesanal mesmo, né? E era a solidariedade dos vizinhos, né, que apagava o fogo de uma casa. E tem uma ilustração que tinha uma igreja, né, aqui, e essa igreja um dia pegou fogo, se incendiou, e aí assim, mas foi à noite. E aí os irmãos tudo, né, de balde em balde, assim, passando para apagar o fogo. Aí quando o irmão olhou assim, o vizinho, que morava do lado, que não era crente, estava lá também assim, ajudando, né?
E era até meio avesso, assim, a igreja e tal, né? E aí, o irmão, assim, ficou curioso, falou, nossa, mas a gente está aqui há 30 anos, você nunca veio na igreja? Aí ele respondeu, mas ela nunca pegou fogo também antes? Então, se a gente não for incendiado, se a gente não for incendiado pelo Evangelho, se a gente não for incendiado pelo amor, se a gente não for incendiado pelas virtudes cristãs, as pessoas não virão a Cristo, não conhecerão a Cristo. Podem até entrar dentro de uma instituição religiosa que nós chamamos de igreja, mas entre ser uma instituição religiosa que nós chamamos de igreja e ser uma igreja de Cristo, há uma diferença, né? Pelo menos é o que eu estou tentando passar para vocês aqui, que há uma diferença. Não é porque tem a placa, não é porque a gente fala de Deus, não é porque a gente tem trejeito de crente, que ali de fato há o evangelho genuíno sendo pregado e vivido e anunciado, amados. Então assim, o que eu estou pontuando aqui agora é que a gente deve fazer esse treinamento por meio do ensino, do relacionamento, né? Tem um texto aqui em Hebreus capítulo 5, verso 14, Hebreus 5 e 14, que vai pontuar isso, que vai falar a respeito disso, né? A gente precisa de fato treinar as pessoas e transmitindo Hebreus 5 e 14. A gente precisa, como exercício que transmite ensino e vida, né, trazendo discernimento à vida, da vida que Deus propõe. Então olha que coisa interessante aqui, tá? A gente precisa treinar as pessoas, né? Mas não um treinamento como hoje é usado, tá? Que é aquilo que eu falei, instrui aqui, fala aqui e vai lá e assume um departamento, assume um ministério. Não é esse treinamento como uma cartilha passada, mas é como um fruto de um relacionamento, né? Como fruto de um ensino contínuo, amados. É esse discipulado que é infindável. O discipulado não para, ele só toma aspectos e proporções diferentes na vida de cada um, né, segundo as demandas. Mas como a gente deve então, não como esse treinamento, mas como exercício que transmite ensino e vida, tá? Trazendo o discernimento da vida de Deus, que Deus propõe, né? Então Hebreus capítulo 5, verso 14, o autor dos Hebreus, ele deu um pito. Você sabe o que é um pito? Deu uma bronca. Deu uma bronca aqui nos irmãos, porque esses irmãos aqui, ó, era dinossauro da igreja, né? Assim, era antigo na igreja, sabe? Era aqueles que tinha 258 anos dentro de igreja evangélica. E aí o autor diz assim, olha, aliás, do 12 ao 14, eu coloquei só 14, vamos do 12 ao 14? Vou até corrigir aqui deixa eu colocar 12 ao 14 aqui nas minhas anotações, tá? Hebreus 5, 12 ao 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Então olha o que o autor dos Hebreus diz para esses irmãos. Vocês deveriam ser ensinadores, ensinar-lhes pelo tempo que vocês estão nesse negócio, né? Ainda vocês necessitam que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Coisa básica. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Está chamando esses irmãos de meninos espirituais. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito aqui é maduro, tá? Para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Tanto bem como o mal. Então, olha só, amados. A gente precisa desenvolver, no nosso contexto, no nosso meio, pessoas maduras, gente que discipule, que entenda o Evangelho, que compreenda o Evangelho. A gente precisa, como uma família normal, entre aspas, que a gente vê um menino lá de 3, 4 anos. Ele tem, eu acho que eu dei essa ilustração para vocês, não? Falei não? Menino lá, tem lá 3, 4 anos, de repente 90 centímetros, né, de altura, de estatura, tem birra ainda, fala as palavras atropeladas, não tem noção de nada, desobediente, revoltado, egoísta, porque não divide brinquedo. Imagina um menino normal, natural, faz parte, tá certo, tem nada errado com o menino. É menino. Essa é a reação. A gente não pode pensar que um menino vai ter um comportamento de um adulto, não tem como. É igual aqueles pastores que põem os meninos nas 2 fileiras primeiro da igreja assim e quer que eles ouçam a pregação de 50 minutos, quietos, que nem os adultos conseguem. Né? Então a gente precisa tratar a criança como criança, tá tudo certo. Agora imagine esse menino de 3, 4, 5 anos, depois de 10 anos.
a gente encontra, depois de 10 anos, ou seja, 13 anos, mas com a mesma estatura, com o mesmo palavreado, com o mesmo comportamento, com os mesmos sentimentos. Falou, opa, tem alguma coisa errada? Não tem? Não, tem uma coisa muito errada, não tem? Imagina, mano. E por que a gente... Isso não é normal. Todos concordam, não é? Isso não é normal. Tem alguma coisa muito errada com esse menino. Por que a gente acha errado isso? E a gente acha natural pessoas com 10, 15, 20 anos, pessoas que têm funções de ensino na igreja, pastores, líderes, que também não são maduros, que ainda tem o que o autor diz aqui, né? Esses rudimentos, precisa ser ensinado. Está tomando leitinho até hoje, né? Não é possível. Chega. Não é, Márcio? Então por que isso muitas vezes acontece? Porque não há essa proposta de ensino, de discipulado, de relacionamento. O foco não são as pessoas, irmãos. Então a gente precisa rever toda essa questão, tá? 1 Timóteo 4:7. Pastor, mas essa Sim. questão aí é uma questão pessoal também, né? A pessoa às vezes está 20 anos lá, mas não interessa, não quer. Aí tudo bem, a gente não tem controle sobre as pessoas. O que a gente não deve fazer é não dar recurso. Se a gente der recurso e a pessoa não corresponder, é outra história, né? É outra história. Só que a gente precisa dar o recurso. A gente precisa ser igreja. Se as pessoas vão corresponder, aí é outra história. Aí já é. Mas assim, nós estamos fazendo aquilo que Cristo orientou. Como o próprio Cristo pregou, fez o que fez e muitas pessoas não corresponderam, não aceitaram. Mas ele, né, foi o representante de Deus. Ele foi o próprio Deus encarnado, só que até Jesus. O que não pode é nós sermos negligentes e não termos essas virtudes de igreja. Porque aí também a gente nem pode cobrar, é injusto. Como que um pastor, por exemplo, pode cobrar de um líder uma certa maturidade que ele não ofereceu para o líder, que ele não forjou no líder, que ele, né? Como que ele pode cobrar algo que ele nem deu antes a ferramenta, que ele não instruiu, que ele não discipulou? Como que pode? É injusto isso. Não pode, é covarde a pessoa, muitas vezes, cobrar, né, o pastor, o líder, de um liderado, aquilo que ele não deu primeiro, não deu condições, não deu recurso. Se deu e não correspondeu, é outra história. Mas aí nós precisamos fazer a nossa parte nesse sentido, né? Mas assim, a gente vai amenizar muito isso. A gente vai, assim, evitar muita coisa. Eu não entendo, não sou inocente desse jeito, nem tão ignorante assim, para achar que o ensino é a fórmula mágica de resolver os problemas das pessoas. Mas ela ameniza muita coisa, evita muita coisa. É fato. Se nós tivéssemos todos os membros de uma igreja passando por instruções, ensinos, discipulados, se todos fossem de fato acompanhados individualmente, a gente teria um outro cenário. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvida, né? Teríamos. O 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, diz o seguinte. Será que é isso mesmo, Jesus? Mas rejeita... 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Me parece que é. Não. Então deixa pra lá, não estou brincando, é mais pra frente. Pode até começar aqui no verso 6 e tal, mas o que eu quero exatamente é o que começa aqui no verso 13, 14 e 15, tá? 13, 14, 15 e 16, na verdade. 1 Timóteo mesmo, capítulo 4 também. É só o versículo que não é 7. Vamos começar do 13, né? Aliás, do 12, tá? Então vamos lá. Estou meio atrapalhado aqui nas referências, mas eu vou corrigir. Do 12 ao 16. 1 Timóteo, capítulo número 4, verso 12 ao 16. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Lembrando que essa carta é para um pastor, né? Então Paulo está instruindo o pastor, hein? Ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Olha a orientação do apóstolo Paulo para um jovem pastor, que era jovem, estava sofrendo inclusive preconceito ou discriminação por ser jovem, que as pessoas às vezes têm essa dificuldade, né? Eu sofri bastante isso aí. Às vezes um pastor, um líder muito jovem, né, pega um rebanho para liderar, as pessoas deixam os mais velhos. Era o caso de Timóteo, né? Eu sofri, em certo sentido, porque eu comecei a ensinar em teologia, na sala de teologia, há 16 anos atrás, né? Então, assim, eu era jovem ainda. E, assim, muitos alunos eram pastores, pessoas mais velhas de idade e até mesmo de carreira cristã. E sofri algumas questões assim, mas enfim.
Mas eu procurei sempre fazer isso que Paulo instruía Timóteo, ser exemplo das pessoas, na palavra, no trato, no relacionamento, né? Na disposição, no espírito, na pureza, na fé. Eu sempre tentei, né, estar fazendo isso que Paulo orientou a Timóteo. E é isso que a gente deve fazer mesmo, porque são as virtudes que falam mais alto do que outras questões nas nossas vidas. E aí Paulo diz assim no verso 13, persiste em ler, exortar, encorajar, né? Exortar e encorajar, tá? Não é ser bruto, ignorante, nem mal educado, não. Exortar é encorajar. Ensinar até que eu vá. Olha aqui a característica e como fala? Não é exigência que eu quero falar, é o critério, né? Para uma pessoa ser pastor ou líder, precisa ensinar, precisa ser dado à leitura, ao estudo. Desde esse tempo, amados, imagina hoje. Só para resumir, aqui a gente aborda isso aqui para obreiros especificamente, né? Mas aqui em 1 Timóteo capítulo 4, tem pelo menos 4 pontos aqui necessários para qualquer líder cristão, para qualquer pastor, para qualquer obreiro. Cuidar da sua saúde física, verso 8. Cuidar do seu exemplo moral, verso número 12. Do intelectual, verso 13. Da sua vida pessoal, verso 16. É um conjunto, tudo isso é uma espiritualidade saudável. Não é uma coisa ou outra, tudo isso é um conjunto de uma espiritualidade saudável, tá? Então vamos lá, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Olha aqui o indício já. Então quem separou, quem ordenou o Timóteo foi os presbíteros, um presbitério, não foi uma pessoa, não tinha essa ideia. No Novo Testamento não há igreja com a ideia de um líder. Depois a gente vai falar isso aí, como eu disse, em outra ocasião. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, verso 15, né? Para que o teu aproveito seja manifesto a todos. Aproveitamento. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então eu fico assim pensando, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Eu não posso ensinar muitas pessoas e eu me perder no processo. Já pensou, amados? Vocês todos no céu. Cadê o professor André, que não está aqui? Né? Já pensou a gente ganhar um monte de gente para Cristo e não encontrá-las, ou elas não nos encontrar na eternidade? É o que Paulo diz, cuida de ti mesmo. Olha que coisa interessante, não é uma questão egoísta, mas é uma questão de equilíbrio na vida. Se nós não cuidarmos da nossa vida, antes de questão de ministério, sabe, atividades, porque a gente se relaciona isso com Deus. O servir a Deus não é servir ao ministério. O servir a Deus não é estar dentro de uma igreja 24 horas fazendo tudo. Isso pode incluir, mas não é aí que começa nem que acaba, e nem é o principal. Porque que sentido tem nesse processo a gente abençoar muitas pessoas e se perder, perder a família, como eu disse, perder a salvação, perder a saúde muitas vezes. A gente não busca um equilíbrio. Sacrifício só bastou um, Jesus, né? Só o de Jesus. Então Jesus se sacrificou pela igreja. Eu não tenho condição de me sacrificar a ponto de dar a minha própria vida nesse sentido, que eu perco tudo. Não tem sentido, meu Deus do céu. Tem pessoas que falam assim, minha família, minha esposa me atrapalha no ministério, minha família me atrapalha no ministério, meus filhos me atrapalham no ministério. Não entendeu. Então, se a pessoa não consegue servir no seu primeiro ministério, que é a família, que é cuidar da esposa, dos filhos e vice-versa, não entendeu ainda a proposta de igreja, amados. Porque Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, se não cuidar da sua casa, da sua família, não é apto para fazer absolutamente dentro desse contexto que nós chamamos de igreja. Então vocês percebam que é relacionamento, o final de tudo, relacionamento, pessoas, vida, gente, é isso, amados. E todo esse recurso a gente deve usar, porque assim, a gente vive numa geração que a gente ama coisas e usa pessoas. A Bíblia diz para a gente usar as coisas e amar as pessoas. A gente está objetificando o ser humano e personalizando as coisas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A igreja não pode ter essa mesma visão do que tem o povo, as pessoas, a sociedade sem Deus, que ama as coisas e usa as pessoas para conseguir as coisas. A gente usa as coisas
para abençoar pessoas, porque a gente ama pessoas. Jesus não morreu por uma estrutura de prédio, Jesus não morreu por uma denominação, Jesus não morreu por um ministério, Jesus morreu por vidas, seres humanos, amados. Essas pessoas sim, elas devem ser servidas, tá certo? Então é o mesmo treinamento que o pai exerce sobre o filho, né, para moldar o seu caráter, que a gente está falando. É fundamental que possamos ser uma família que gere ensinos uns aos outros, tá? É fundamental que a gente possa ser uma família que gere ensinos uns aos outros. A liderança não deve ser centralizadora e deve sempre ter a responsabilidade de formar novos líderes, tão maduros quanto eles, né? Uma igreja que não consegue se organizar com pastores de área e tem apenas um líder que tem necessidade de sempre estar ser um protagonista, né? Vai ser uma igreja incompleta e limitada. Olha só. Pode repetir pra gente? Posso? E eu vou até compartilhar isso com vocês. Tudo isso aqui eu vou compartilhar, mas eu repito. Vou compartilhar toda a aula aqui, tá? Com vocês. Não só a aula, tudo que eu ministrei, né? Tudo aqui no meu esboço, minha cola santa aqui eu vou compartilhar com vocês. Mas vamos lá. A liderança não deve ser centralizadora, ou seja, tudo passa por ela. Ela tem que ter controle de tudo. Ela tem que ter as rédeas de tudo. Tudo tem que ser feito sob a sua autorização. Centralizadora. Não deve ser. Isso, ó, desde o Antigo Testamento não deu certo. O Moisés, querendo fazer as coisas, o seu sogro, mais experiente com... Qual o pastor de Moisés? Quem era o sogro dele, né? Moisés, o grande líder, o homem de Deus, um dos grandes vultos do Antigo Testamento. Tinha... lá, conversar com ele, para ele... Isso. Você vai morrer desse jeito. Você está querendo cuidar de 2 milhões de pessoas? Faz o seguinte, divide aí líderes. Dá responsabilidade para eles. Dá autoridade, autonomia para eles. E aí, o que eles não conseguirem resolver, você resolve. Você não pode cuidar de todo mundo, você não pode controlar tudo, você não tem as rédeas de tudo. Amados, igreja boa é aquela igreja que não precisa do pastor, ela funciona sem ele. Eu tive um pastor lá em São Paulo, pastor Luiz, deve estar até agora em Cuba, acho que ele foi dia 15, agora deve estar lá, ele passa 15 dias, né, que dia é hoje? 26? Deve estar lá. E quando ele vai para Cuba, quando ele foi em uma das ocasiões, até perguntaram para ele, pastor, mas o senhor fica 15 dias, 20 dias, a igreja fica sem o senhor assim? Funciona tudo muito bem, talvez até melhor sem eu lá. A igreja não precisa de mim, a igreja é boa que não precisa do pastor, ela precisa de Deus, precisa de Cristo, é o Espírito Santo. Então a igreja dependendo de um homem, muito complicado. O cara que centraliza tudo, sobrecarrega sobre ele, inclusive prejudica a sua própria vida, é desinteligência no mínimo, para não falar outras coisas, né? Mas enfim, então essa liderança não deve ser centralizadora, deve sempre ter a responsabilidade de formar novos líderes tão bom, entre aspas, quanto ele. Então olha só. Tem que ser líderes capacitados. Exato, como ele, né? Ou melhor do que ele, inclusive. Então Moisés, por exemplo, a gente viu preparando Josué, a gente viu Elias preparando Eliseu, a gente viu na Bíblia, né, o Barnabé preparando Paulo a Timóteo, Tito, Jesus preparando 12. Então esse é o modelo e o método bíblico de um líder, que ele prepare e quando ele sai de cena, aquilo não perece, aquilo não vai por água abaixo, aquilo, sabe, amigos? Porque não depende dele, é de Cristo. E que depende de quem seja o vaso, não importa. O que importa é que o oleiro vai tendo esse manuseio desses vasos aí. Então não pode ser centralizador, tem que preparar líderes. Eu fico muito desconfiado também em uma igreja que não tem formação de líderes, de pastores. Que dali não saem pastores, não saem obreiros. Muito complicado. Talvez haja um ciúme, haja uma inveja, haja sabe, aquela questão de não largar o osso, haja aquele negócio, a igreja é minha. Né? Conversei com um pastor jovenzinho, fui líder dele de adolescente. Ele falou ontem para mim um negócio bem interessante lá em São Paulo, anteontem, segunda-feira, né? Ele falou o seguinte, André, uma igreja bem interessante, assim, dinâmica e tal, já plantou lá umas 3, 4 igrejas, até no Chile. E ele falou, André, eu estou até pensando aqui, daqui a pouco eu deixo aqui, o pessoal vai tocando aí, os obreiros, e eu vou fazer outra coisa no reino de Deus. Uma coisa interessante, rapaz jovem, vai com essa cabeça boa. Eu falei, por aí mesmo, você está no caminho certo, não está longe da verdade, não. Então, uma igreja que não consegue se organizar com pastores de área, como eu falei, não é um pastor que sabe tudo. Pastores de área, pastor que pastoreia famílias, pastor de jovens, pastor da área de ensino, pastor
da área de missões, pastor da área educacional. Essa é a proposta, irmãos. Eu, graças a Deus, aprendi isso, vivi isso e vi como isso é frutífero, abençoador. Éramos pastores e não tinha ciúmes entre nós, né? Pelo contrário, companheirismo, cumplicidade, ajuda mútua. A gente se alegrava quando Deus estava abençoando lá, né, o grupo de jovens, mas eu era da área educacional. A gente se alegrava quando tinha lá as questões lá dos casais, então assim, a gente ia se ajudando. A gente era o grupo de pastores que pastoreava a igreja. E você tinha um pastor administrativo que regia isso tudo aí. Então olha que coisa, todos os pastores, função de pastores, título de pastores, nem ciúme, estava tudo certo. E se Deus quisesse remanejar e de repente tirar o pastor que era o titular lá, que a gente chamava administrativo, e colocar o outro e ele vir para cá, não tem problema, é de Deus, tudo de Deus, a igreja não é nossa, não é? Então a gente precisa entender isso aí, tá? Eu acho que funciona biblicamente isso aqui, mesmo porque é bíblico. O outro que não funciona, para mim é um fato, não funciona como deveria. A gente vê, humanamente é impossível, mas pode ser um homem de Deus, como eu falei, sincero, honesto, mas é um homem, é uma pessoa, a demanda é gigantesca. Imagina uma igreja de 100, 200, 300, 400 pessoas, as demandas, você acha que um homem dá conta? Meu Deus do céu, um discipulado é desgastante, um casal que está em crise, um casal lá, uma família que está com um jovenzinho nas drogas, o outro lá na prostituição, o outro lá no... Meu Deus do céu, você acompanhar uma situação dessa, como deve ser acompanhado, como um pastor deve cuidar, isso é desgastante demais. 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo. Imagina isso multiplicado por várias pessoas. Quem pastoreia a igreja, quem é líder, sabe, o problema é familiar, estrutura familiar, em toda a igreja. Se a família vai bem, aí as coisas frutificam. Se não, meu Deus do céu, é choro, é lágrima, é intercessão, é aquela coisa toda. E aí fala, não, mas isso sendo feito ainda vai ter, mas o que a gente vai amenizar, meu Deus do céu, eu não tenho dúvida. Então a gente precisa entender essa questão, pastores de área, tá? E não apenas um líder que tem a necessidade de sempre estar... Hoje em dia mais do que nunca está precisando, né? Sim. Priorizar a família, porque o Ministério da Família, porque assim, o inimigo ele tem, né? Tem lançado, tem tentado tragar, né? O projeto da família, né? Exato. O projeto de Deus, né? Exatamente. E aí um ser humano só não dá conta de tudo isso, né? Ensinar, discipular, tem jovem, tem adolescente, tem criança, tem lá casalzinho, tem, enfim. A demanda é muito grande de igreja. Uma igreja sendo pastoreada de fato, meu Deus do céu. É algo assim impossível humanamente. Humanamente é impossível, né? Mas biblicamente, aí... Porque Deus não ia formar um povo, ter um projeto, não ia dar recurso. Recurso dá, é a gente que negligencia o recurso, quer fazer do nosso jeito. Aí é projeto falido na seca. É interessante aqui, ó, que Deus ele confiou o evangelho a Paulo, o apóstolo, né? Que por sua vez passou a Timóteo. Olha que coisa interessante. Paulo queria que Timóteo fizesse o mesmo, que confiasse o que lhe for entregue aos homens fiéis e que também ensinasse os outros, né? Ou seriam capazes de ensinar os outros. 2 Timóteo 2:2, eu acho bem interessante esse texto que nos mostra isso, essa dinâmica. 2 Timóteo 2, Capítulo 2, verso 2. 2:2, né? Então, Deus confiou o evangelho a Paulo. Como eu vou passar o texto para vocês, eu não vou dar os versículos, tá? As referências, mas está tudo aqui. Deus confiou o evangelho a Paulo, tem lá o texto, a referência. Que por sua vez passou a Timóteo, tem lá a referência. Paulo queria que Timóteo fizesse o mesmo, confiasse o que lhe for entregue aos homens fiéis, que também seriam capazes de ensinar os outros, que é essa referência de 2 Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Olha que ensino interessante. Né, amado? Essa mutualidade, essa agência que é geradora, né, de pessoas, de dons, de ministérios. É bem interessante que os ministérios, ou melhor dizendo, os dons, eles não são capacidades. Os dons não são habilidades. Os dons são pessoas dadas como presente à igreja, que a gente chama dos 5 ministérios. Pastor, então uma igreja. Uma pessoa é um membro da igreja e aí ela não tem um curso para transpor. O pastor chega para ele e entrega o ministério na mão dele. Mas aí o pastor em si, ele não, tipo assim, não deu um curso, tipo assim,
né? Só deu um discipulado, deu um curso para ele, e aí? Aí a pessoa pega esse ministério e começa a trabalhar nesse ministério, se encontra, né? Tipo assim, né? A gente exige na nossa sociedade que um professor estude 4, 5 anos para dar aula. Para dar aula no ministério. A gente, não, estou falando sociedade. Dar aula em escola. Você tem que passar por uma faculdade, não é isso? Sim, sim. A gente exige que uma pessoa, para exercer a medicina, estude lá seus 6, 7 anos. Estou falando de coisa básica, tá? 6, 7 anos. Tá? A gente exige que um engenheiro estude seus 5, 6 anos. A gente exige que, enfim, qualquer profissional que lida inclusive com o ser humano, ou com coisas que, né, muito significativas, que eles se preparem, que eles provem inclusive, que eles tenham uma formação e sejam qualificados, e ao longo dessa formação que eles são exigidos se de fato estão adquirindo conhecimento satisfatório para ter aquele título e exercer aquela função socialmente falando. Por que na igreja é assim? Tudo relaxado, tudo de qualquer jeito, vai na fé, ora que está tudo certo. Por que a gente lida assim? É uma pergunta de retórica, vou responder. Porque nós somos negligentes, biblicamente falando. Porque a gente não acredita nas ordens, nos mandamentos bíblicos. E a gente quer fazer do nosso jeito, como a gente quer. Projeto de igreja, muitas vezes, é projeto nosso, não é de Deus. Porque se é de Deus, a igreja é de Deus e Ele tem as diretrizes para a sua igreja. E eu não tenho direito de fazer do jeito que eu quero, como eu quero. Eu não tenho condição, eu não tenho nem coragem. Mas eu não tenho condição de falar, vou dar aula do jeito que eu quero aqui, como eu penso. Não, amados, eu preciso estudar o texto bíblico. Eu preciso saber o que eu estou falando, se isso tem coerência bíblica. Eu assisto as minhas aulas, você sabia? Para ver as besteiras que eu falei, para corrigir na próxima. Eu assisto minhas aulas, tem hora que eu fico admirado, que até mesmo eu entendo aquilo que eu explico. Fico admirado. Brincadeira essa parte. Mas a gente não tem, isso é assim... Meu Deus, tem que ter uma coragem muito grande de fazer essas coisas. Eu não vou falar a palavra porque vai soar aqui meio grosso, né? Eu ia falar imbecilidade, mas não vou falar isso. É assim, uma idiotice muito grande. Uma pessoa achar que a igreja é dela, ou ela faz. Não, mas a gente precisa se debruçar diante da Bíblia. A gente precisa ouvir as outras pessoas. A Bíblia diz, tem 2 textos lá em Provérbios que diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. A obra de Deus não se faz sozinha. É isso que eu falo. A gente não tem condição, o ser humano não é confiável. Ele não é confiável. É só a gente ver o exemplo de muitos irmãos aí que se perderam, pastores, homens de Deus, gente de Deus, se perderam ao longo do caminho, e quando a gente vai ver o lastro da sua queda, o declínio, a gente vai percebendo, deixou isso, deixou aquilo, deixou aquilo. Quer ver um exemplo de Salomão, por exemplo? Salomão, aliás, havia uma lei para os reis, isso lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio. Ou seja, a gente está falando de 1000 anos, deixa eu ver, há uns 500 anos, né? Porque veio Salomão no ano 1000 ali, antes de Cristo mais ou menos, e Deuteronômio é o ano 1400 e pouco, então dá 400 e poucos anos antes, já havia essa lei, não havia reinado, o povo de Israel não tinha rei, não era assim conduzido, era teocracia, Deus usando os profetas, aquela coisa toda, mas enfim, o povo lá disse, não, a gente quer ser igual às outras nações, a gente quer ser rei também. Tanto é que o coitado do Samuel disse, assim, o povo está me rejeitando como profeta, Deus diz, não estão rejeitando você, Deus falou profeta para Samuel, estão rejeitando a mim, eles não querem a minha liderança, eles querem ser como os pagãos, querem ter um rei, então dá um rei para eles, vamos ver. Aí veio lá o Saul, depois o Davi, depois o Salomão. Mas o que eu acho curioso do Salomão é que quando a gente pega essas regras de Deuteronômio, o que Deus estava falando? Um dia, se vocês quiserem ter um rei, ele não pode fazer voltar o povo ao Egito, porque foi de lá que eu tirei vocês, da escravidão. Ele não pode acumular para si muita riqueza, demasiadamente. Ele não pode ter muitas mulheres, porque essas mulheres vão corromper o coração desse rei. E ele tem que escrever tudo isso, colocar do lado do seu trono e ler todo dia. Mas por que ele deu a riqueza, Salomão? Oi? E ele permitiu a riqueza de Deus? O que ele fez o que com Salomão, amado? Eu não entendi. Não poderia ter muita riqueza. Uhum. Mas não foi ele vendo que multiplicou a Salomão tudo? Não. Não? A Bíblia diz que Deus deu riqueza de fato. Só que quando a gente estuda lá o texto, a gente vê a história de Salomão. Eu estou entrando agora nesse, eu estou lendo essa coisa, eu entrei agora. Ele ainda não está lá fazendo as besteiras dele, não. Não está não. Ele ainda está crente. Aí está crente. Ele está inocente ainda. Ele ainda está crente. Tá. Bem crente. Porque quando ele morre, depois o seu filho vai assumir,
né? Tem o Jeroboão e o Roboão. Eles vão assumir. Então a gente está falando do declínio lá. A gente então faz o lastro, vê o que aconteceu na vida dele. Não, a gente tem exemplo bíblico. A gente erra porque, né? Enfim. Até mesmo a gente erra, a gente vai ver o porquê que ele errou e é o mesmo erro nosso. A gente erra pelas mesmas coisas que os outros erraram. É impressionante. A gente tem toda a história, a gente tem toda a Bíblia, a gente tem todos os exemplos ruins e a gente ainda... Mas enfim. Então assim, Deus deu riqueza, só que ele multiplicou muitas riquezas, oprimindo as pessoas com muitos impostos. É o que depois há essa discussão quando ele morre. Isso, vai chegar lá, a irmã vai ver lá qual que é a questão lá, que dá divisão, porque até Salomão o reino era unido, né? Não tinha divisão. Depois, reino do sul e reino do norte, depois da morte de Salomão, por quê? O povo estava tão desgastado, porque ele começou a viver num luxo que Deus nunca lhe deu autorização. Para ele construir o templo lá, o famoso templo de Salomão, não é o de Santos Celso Garcia em São Paulo não, o templo de Salomão lá, uma das maravilhas do mundo da época, ele construiu acho que em 7 anos, se não me falha a memória. O seu palácio ele construiu em 14 anos, ou seja, uma suntuosidade absurda. Ele começou a envaidecer-se, a desfrutar de tanta coisa, aquele rei explorador, e colocando impostos pesados para o povo. Então assim, ele multiplicou as riquezas demasiadamente, mais do que Deus lhe tinha dado e ordenado. Ele voltou ao Egito, fez muitas alianças com muitos príncipes, teve muitas mulheres, multiplicou muitos cavalos, enfim, muita riqueza. O rei que mais teve mulher. 1000, né? Ali, 300 mais próximas e 700 ali mais distante. Não é que ele tinha relação com elas não, sexual, isso era impossível humanamente falando, nem com as 300. Tá? Não é, mas ele tinha, era direito dele, eram as mulheres dele. Se ele quisesse, ele tinha, mas não tinha. Assim, não tinha, não é questão, mas tinha mulheres. Essas mulheres eram deles, muitas frutos de aliança com os príncipes, porque é isso que se fazia, né? Então vai fazer uma aliança com o povo, o rei dá a filha dele para outro rei e tal. Então era o que acontecia. Então assim, multiplicou muito dinheiro, cavalos e dinheiros, fez o povo voltar ao Egito, teve muitas mulheres, tudo o que Deus disse para não fazer. Agora, o que ele fez? Por que ele chegou aqui? Porque a quarta ordem ele negligenciou, que era escrever tudo isso, colocar do lado do seu trono e refletir, ler. Imagina só, todo dia a gente acordar. Deus diz, a gente lê assim na Bíblia, não fale mal das pessoas, não faça fofoca, não calunie ninguém. Todo dia a gente lê. Dificilmente a gente vai cometer esse pecado, vai? Porque a gente está todo dia lendo ali, todo dia ouvindo Deus, sendo divertido. Então, muitas vezes, a negligência do texto bíblico, da Bíblia, é que faz com que as pessoas vão se distanciando de Deus, não ouvem mais Deus, vai por sua conta e risco, acha que a bagagem que tem, acha que não precisa ouvir mais ninguém, isso é um perigo. É por isso que a gente, no começo, volta, quem são os pastores? Os pastores. Quem ensina o professor? Que ensina as pessoas. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão aqui. Então o modelo apresentado por Cristo, né, é de relacionamento e imitação. Tá? Paulo aprende de Cristo, ensina Timóteo, diz para ele fazer a mesma forma com a igreja que ele pastoreia. E aí tem vários textos aqui falando isso, tá? Quando eu pego uma frase é porque eu extraí dos textos bíblicos, tá bom? Então tem uns textos aqui dizendo que esse é o modelo que é apresentado de relacionamento, né? O relacionamento era de grande respeito e ternura, eu estou falando de Paulo e Timóteo, né? Chamava de filho amado, irmão em Cristo, que compartilhava da graça, em quem ele tinha peculiar sentimento. Olha que coisa interessante. Modelo de relacionamento, que você falou. Exato. Olha que coisa interessante, chamar de filho. Mas não filho como um que tem autoridade, com essa bobagem que a gente vai estudar mais pra frente, sobre pai espiritual, o cara que tem autoridade e manda, chamando de filho, é meu filho, o outro beija a mãozinha lá do pastor, é meu pai. Não é nessas bobagens, né? Era mais um vínculo mesmo afetivo, de relacionamento mesmo de um pai para o filho. É bem interessante que Paulo trabalha isso, né? Então esse relacionamento era de grande respeito e consideração. Ele tinha esse sentimento por Timóteo, né? Por Tito também. O que Paulo estava propondo no seu tipo de imitação era contracultural, tá? Ou seja, era contra a cultura dos seus dias, que ele estava propondo. O evangelho, ele é contracultural, ou seja, ele vai na contramão do que se vive. O evangelho é isso. É por isso que muitas vezes hoje o evangelho não cabe em muitas igrejas evangélicas, né? Contra a cultura. Não consistia em seguir regras. As pessoas ensinam a jeito, né? Sim.
porque estão tão acostumados, né? Às vezes. Exato. Às vezes pregar o evangelho dentro da igreja evangélica talvez seja um grande desafio. Tem uma música, um hino, que diz assim: perdi a fé na fé que eu tinha, para não perder minha fé, perdi a fé na fé que eu tinha. Isso eu não conheço, não. Não, é um louvor, é que se o ritmo alguém ouvir vai pensar que não é adoração, né? Que não é assim um órgão, não é assim um negócio refinado, né? É um rap, é um hip hop bom. Aí fala isso. Para não perder minha fé, eu perdi a fé na fé que eu tinha. Porque a fé que muitas vezes nós abraçamos não é a fé bíblica. Quer falar, irmãs? Pastor. Eita, nós vamos chegar lá, deixa eu passar esse aperto mais para frente agora não, tá? Deixa eu falar sobre essas questões. É porque vai ter mesmo, é porque eu já estou acabando a aula e o tempo, então, e a matéria também, então se eu entrar nesse mérito agora eu não vou conseguir dar conta. Mas vamos lá, me lembra quando chegar a ocasião. Então, olha só, o que Paulo estava propondo no seu tipo de imitação era cultural em seus dias, não consistia em seguir regras éticas específicas ou tradições, e imitar o senhor espiritual de alguém, né? Não era isso que ele estava propondo, mas de renunciar à própria vida em benefício dos outros. Essa chamada a sacrificar seus próprios interesses, visando a um objetivo mais elevado, era uma inversão surpreendente da vida ética como os gregos haviam definido. Então isso é muito interessante. Ou seja, o líder não é aquele que é servido, é aquele que serve. Quanto mais função de liderança nós temos, mais devemos servir. Então quem é que, de repente, é esse líder, entre aspas, maior? Eu não gosto de usar esse termo, mas enfim, só para a gente entender. Quem é esse líder maior? O pastor, os pastores, eles devem servir mais. Não é ser servido mais. Eles devem ser mais servos. Não foi o que Jesus nos ensinou? O que ele diz? Quem é maior, quem está à mesa? Ou quem senta à mesa ou quem serve à mesa? Quem é maior? Aí responderam para Jesus: quem está à mesa é maior de quem serve à mesa. O que Jesus responde? Eu sou aquele que serve. Então eu me faço menor em relação a vocês. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Aí Jesus pergunta: como é a vida do povo aí na sociedade, como o povo vive? Aí os discípulos responderam assim: o maior serve o menor. É assim que funciona nossa sociedade. Os discípulos responderam. Jesus disse: então entre vocês não vai ser assim. Então Jesus ensina, gente, e a gente teimosamente quer fazer do nosso jeito. Então, se a igreja é de Cristo, nós somos de Cristo, nós somos discípulos de Jesus, precisamos imitá-lo, na sua vida, no seu ensino, através inclusive dos apóstolos também, né? Que é a palavra de Deus. Então, portanto, a igreja deve ser um ambiente e uma agência que construa pessoas para o relacionamento como Cristo ensinou, e não que seja uma instituição que trabalhe em função de eventos e resultados aparentes. E o pior, em detrimento das próprias pessoas, pois correrá o sério risco de se descaracterizar como igreja de Cristo e se tornar apenas uma instituição religiosa com a mente e o coração industrial e mundano. Que Deus nos ajude. Eu coloquei uma interrogação aqui. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Ou algum comentário que nós falamos até aqui nesses 2 meses, amados? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus